Pessoal, boa noite. Jamison e Luan aí. Vamos começar? Estão me ouvindo bem? Sim, professor, estou ouvindo. Beleza, vamos lá. Qual que é a dinâmica de hoje? Nós vamos iniciar o assunto novo. Esse assunto não entra na próxima, na próxima avaliação, mas já entra para a última. A gente vinha falando aí, falamos sobre medidas de posição, média, mediana, moda, quartil, decil, percentil. E hoje a gente vai estudar medidas de dispersão. Tá? A gente vai tentar nessa parte da aula, nessa primeira parte, a gente tentar fazer aí em 30, 40 minutos. E na segunda parte, no restante, tentar tirar algumas dúvidas sobre o exercício da semana passada, um exercício de revisão, que é um exercício simples, mas tinha uma questão lá que a gente precisa discutir para poder trabalhar alguns conceitos, né? Mas o objetivo não é corrigir tudo, porque tem questões lá muito básicas. Mas durante o dia de hoje, né, e até ontem, a Lene me questionou várias questões, tirou várias dúvidas. Eu queria reiterar aqui, Luan e Jamison, vocês que estão presentes nessa aula agora, que não tenham receio de perguntar caso tenham dúvidas, entendeu? Porque aí a gente vai vendo que o aprendizado vai sendo construído, né? E o exercício ele vem justamente para isso, para poder solidificar aquilo que o conceito às vezes deixa aberto. Então isso é importante, tá? Mas aí quando a gente chegar lá na questão, viu, Luan? A gente vai tirar algumas dúvidas para poder caminhar. Mas não tem nada de difícil, não. Tá bem tranquilo. Bem, nós vamos iniciar hoje com medidas de dispersão. Nós vamos ter algumas medidas que nós vamos estudar. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para que serve a medida de dispersão, né? E o próprio nome já responde, né? Dispersão, aquilo que está disperso, aquilo que não está próximo ou centralizado. E o objetivo da gente estudar medida de dispersão é para saber se aquelas nossas medidas de posição elas estão realmente retratando uma informação que a gente pode inferir alguma coisa. Então, a aula de hoje, a gente vai fazer uma introdução a esses conceitos, que eu já comecei, e falar sobre desvio médio. Na próxima aula, a gente fala sobre desvio padrão e variância, e depois coeficiente de variação, que aí a gente já caminha para o final do semestre, né? Justamente para a gente poder consolidar essa parte da estatística na vida de vocês. Mas eu particularmente tenho julgado bastante produtivas as aulas. Obviamente que presencialmente a gente tem condições de fazer muito mais, né? Corrigir os exercícios de forma mais didática, mas, por outro lado, as aulas virtuais, elas nos ajudam a forçar um pouco mais a pesquisa, né? A buscar um pouco mais a informação em outras fontes, que não só do professor. Então, para vocês entenderem a dinâmica das próximas aulas, obviamente que nesse período aqui a gente vai ter uma avaliação, né? Que é aquele assunto que a gente já falou. Esse assunto que a gente inicia hoje não entra para a próxima avaliação, ela é uma avaliação posterior. E a gente começa falando do conceito de desvio médio. Vamos tentar falar aí em 20 minutinhos, 40, 20, 30 minutos, para poder ter um tempinho para esclarecer dúvidas dos exercícios. Vamos lá. Bem, a medida de dispersão, ela justamente indica os valores que estão próximos uns dos outros ou separados em torno de uma medida de posição, né? No caso, a média. Então, é como se a gente fosse estudar aquilo que está na atmosfera, né? Aquilo que está gravitando em torno da média, que é a nossa principal medida de posição. Então, só um minutinho, por favor. Deixa eu parar aqui para fechar o áudio rápido.
Então, quanto mais disperso, né? Por isso que é medida de dispersão, os valores que nós calcularmos de desvio médio, variância, desvio padrão, menos significativos são as informações das medidas de posição. Então, quanto menos dispersos, mais seguros são esses dados. E é impressionante porque, quando nós coletamos esses dados, a gente não consegue, no momento em que a gente tem esses dados brutos, perceber qualquer tipo de dispersão deles, né? Será que eles estão muito dispersos ou eles estão realmente pouco dispersos? E a ideia é que quanto menor essa dispersão, melhor foi a coleta de dados e melhor serão as informações fornecidas pelas medidas de posição. E aí a gente vai trabalhar com 4 medidas de dispersão. Desvio médio, que a gente vai ver na aula de hoje, a variância e desvio padrão, que a gente vai ver na aula seguinte, e na terceira aula, a gente vai falar sobre coeficiente de variação. Mas a gente reitera aqui que a dinâmica ela segue a mesma que a gente estudou de medidas de posição. Qual é essa dinâmica? A dinâmica é que esse estudo, por exemplo, do desvio médio, ele vai considerar o desvio médio para dados não agrupados, para dados agrupados em frequência simples e para dados agrupados em frequência de classe. Tá? É a mesma coisa que a gente fez com média, mediana, moda. Aqui a gente continua, tá? Até porque vai depender do nosso estudo estatístico. Então, a ideia é a mesma, ok? É estudar sobre essas 3 óticas. Então, a primeira questão é o desvio médio. O que é o desvio médio? O nome já diz, né? Ele analisa a média dos desvios em torno da média, né? O desvio médio analisa a média dos desvios em torno da média. O que eu quero dizer com isso? Que quanto menor esse desvio, quanto mais próximo esse desvio estiver da média, mais seguro é eu afirmar que a média representa uma informação importante para a minha pesquisa. Então, quanto mais distante esse desvio estiver da média, menos seguro é eu usar a média como uma informação única para eu inferir alguma coisa. Então, a ideia é justamente essa. Quanto maior o desvio médio, menos seguro é a informação que a média está me passando. Quanto menor o desvio médio, mais seguro é a informação que a média está me passando. Isso é importante por quê? Porque com base nisso é que nós vamos poder fazer inferências. Ou considerar a média como uma informação importante para a gente. Então, a primeira situação é para dados não agrupados, e esses dados não agrupados são aqueles que estão, algumas vezes, em rol, outras não. E lembrando que essa informação ela precisa estar em rol sempre, para eu poder ter esse cálculo. Então, vamos imaginar o seguinte, seja os elementos x1, x2, x3, xn, ou seja, a quantidade de dados brutos, né? Sendo que a soma desses dados é sempre igual a n, tá? Portanto, n valores da variável xi, com média igual a a dotação de média x com a barra em cima, o desvio da variável aleatória de x, ou seja, o desvio da variável média, ele vai ser dado por essa formulazinha aí, ó. Ele vai dar dm, que é desvio médio, é o somatório de xi menos a média, dividido por n. Lembrando que n, desde o começo, desde a média, n é o número total dos meus dados observados, tá? É o total dos meus dados brutos observados. Quando a gente vai para... Então, grave essa formulazinha, o somatório. Deixa eu chamar a atenção de vocês aí para uma situação que é nova aqui. Está todo mundo me ouvindo bem aí, né? Vocês estão reparando que o xi menos a média, ele tem 2 barras aí, né? O que significa essas barras? Alguém sabe dizer? O que significam essas barrinhas aí? Alguém arrisca para mim aí? Luan disse que não sabe. Deixa eu ver quem mais está aqui. Lene. Tiago. O
Pessoal, essas Senhor. barrinhas aí quer dizer módulo, tá? O que é o módulo, gente? Para vocês lembrarem lá do segundo grau. Alguém lembra do que é o módulo no segundo grau, não? Não. Eu lembro Não. normalmente que era uma coisa para deixar os números que estavam dentro positivos. Só isso Perfeito, que eu Lene. lembro. É E isso eu nem aí sei mesmo. se É é o isso. suficiente que... É assim, a pessoa mais nova, geralmente, né, Jamison, ela lembra mais, né? A gente que é um pouco mais velho não costuma lembrar. Meu A Deus. gente não lembra nem do Pois que é. almoçou, quanto mais lembrar de módulo. Mas é exatamente isso daí. O módulo quer dizer o seguinte, que independente do resultado ser positivo ou negativo, ele vai ser considerado positivo. Ele deixa o número negativo positivo, tá? Isso é importante por quê? Porque nós vamos ter números negativos dessa diferença entre x e média, vai ser um número negativo. Mas eu não posso levar esse número negativo para a minha coleta de dados. Eu tenho que considerar ele em módulo, ou seja, eu tenho que transformar ele numa informação positiva, tá? Então, é isso aí mesmo, Lene. Então, vamos lá. Repare o seguinte nesse exemplo. Eu estou colocando até aqui, eu fiz questão de colocar aqui a formulazinha, ó, que é para a gente sempre lembrar da fórmula, tá? Tá aqui. Então, a primeira coisa, sejam dados, né? Suponha o conjunto de tempo de serviço de 5 funcionários. Está aqui o tempo de serviço de 5 funcionários. Um funcionário com 3 anos, um com 7, um com 8, um com 10, um com 11. Ok? Eu quero saber o desvio médio desses dados. A primeira coisa que eu tenho que calcular é o meu x-barra, né? Ou a minha média. Aí eu não vou lembrar vocês, né? Vocês têm que lembrar já como é que calcula essa média. Como é que a gente calcula essa média, galera? Como é feito o cálculo da média? Meu Deus, eu não ouvi ninguém. Média, cálculo Somos da os média. valores, né? Pode Somos os falar, Lô. valores, no caso, João, Jamison. É Jamison, ou é Thiago? Jamison. Fala, Jamison. Somos os valores, né? 3, 7, 8, 10 e 11 e divide pela quantidade, né? Que são 5 aí no caso. Exatamente. Então, se vocês forem calcular aí, vai ser 3 mais 7, 10, mais 8, 18, mais 10, 28, 28 mais 11, 39. 39 dividido por 5 vai dar 7,8. Então, eu não estou mais fazendo essa conta aí, porque eu imagino que vocês já estão craques aí, igual o James, né? É esse o conceito. Eu tenho aqui a minha média, ou seja, eu tenho a informação aqui dessa parte da fórmula, tá? Eu tenho a minha média. Agora eu vou no meu XI. Ora, o meu XI para dados não agrupados é facinho, né? É o 3, é o 7, é o 8, é o 10 e é o 11. E eu vou substituir na fórmula o XI. Então, o XI, repara, 3, que ele está aqui, menos a média, que está aqui, 7,8. Repara aí, Lene, que o 7,8 ele vai se repetir sempre. 7,8, 7,8, 7,8 e 7,8 aqui, ó. Por quê? Porque na fórmula o XI é fixo. Aqui, ó, XI é fixo, tá? E o que vai variar é o X, ou o X-barra é fixo. O que vai variar é o XI. Então, o XI aqui para dados não agrupados é o 3, é o 7, é o 8, é o 10 e é o 11. E vou substituir na fórmula. 3 menos 7,8, que é a média. 7 menos 7,8, que é a média. 8 menos 7,8, que é a média. 10 menos 7,8, que é a média. E 11 menos 7,8, que é a média. Reparem que eles estão em módulo. Professor? Por quê? Porque se você for fazer essa subtração, Então, 3... Oi, Lene. Alguém? Lene? só para mim tentar entender. Meu Deus, eu já tô tanto, tanto conceito na minha cabeça que eu tô ficando meio tonta. Mas assim, esse X barra que o senhor falou, ele sempre vai ser um número
fixo que ele é dado, ou a gente precisa Não, calcular vocês ele? precisam calcular. Eu só não fiz a O conta X-barra é aqui. a média. Isso, o X-barra é a média. Lembra lá da primeira aula, cálculo de média de dados não Sim, agrupados? senhor. Sim, senhor. Aí, Não tô esquecendo tão deixa eu ver se eu coloco aqui, ó. X-barra vai ser o somatório, Ah, tá. Lembrei. lembrou? Do Uhum, sim. xi dividido por n. Isso, ok. O somatório aqui deu 39, que é o quê? 3 mais 7, A mais soma 8, dos mais 10, elementos. mais 11. Isso, deu 39. Dividido por n. 1, 2, 3, 4, 5. Uhum. Isso aqui que deu o 7,8. Ok. Como esse conceito de média você já tem que ter, eu não estou fazendo essa conta agora. Estou deixando para vocês exercitarem aí. Não, eu pensei que Lembrou, era, né? porque assim, eu li, na verdade, esse enunciado embaixo, eu achei que era alguma equação, alguma coisa, algum Não, problema, não, não. entendeu? Só que Esse depois eu fui ver que dado, a a interpretação. média, eu não vou dar. A média vocês vão Ah, calcular, ok. tá? Ok. Obviamente, lembra que eu até comentei na última aula que o bacana da estatística é que ele é uma sequência, né? Se você não aprende bem a questão de como calcular média, eu vou ter dificuldade agora para calcular desvio médio, tá? Então eu tenho que estar exercitando isso justamente para não esquecer. Mas a dúvida foi muito importante você ter tirado. Esse dado ele não vai vir, tá? Você vai calcular. Eu apenas não calculei aqui porque vocês já sabem calcular isso. Uhum. Enfim. Não, foi O que eu realmente quero... falta de atenção mesmo, que Mas foi ver, depois prestar tu atenção chegou na direito. conta, não chegou? Tu chegou na interpretação aí da informação, né? Do 7,8. Sabe? Aqui, ó. Isso. O que é que eu quero chamar a Uhum. atenção, pessoal? Achei que tinha sido algum dado Não, que não. já Esse dado era ele vai constante, ser entendeu? calculado. Aí que viajei agora. Ó, pessoal, Ok. só para vocês lembrarem o seguinte. 3 menos 7,8, ele dá menos 4,8, tá? Menos 4,8. Como ele está em módulo, ele não vai vir subtraindo, ele vai vir somando, ele vai ser positivo na hora que você tirar do módulo. Ele então vai ser 4,8, tá? A Lene lembrou aí que o módulo ele serve para tornar o número positivo, tá bom? Então, muito cuidado, por quê? Porque, por exemplo, 3 menos 7,8 é menos 4,8, mas como está em módulo, ele vai ficar positivo, tá? Por que eu falo isso? Porque isso, porque aqui, ó, é uma soma, tá? Aqui, ó, somatório, tá? Então é soma aqui, soma aqui, soma aqui, soma aqui. Se eu não colocar o módulo, ele vai subtrair, tá? Igual aqui, ó, 7 menos 7,8 é 0,8 negativo, tá? Mas como ele está em módulo, ele vai ficar positivo na hora de eu efetuar a operação. Então, muita atenção nisso para a gente não esquecer do módulo, tá? A gente não pode esquecer do módulo. E aí, aqui, obviamente, é uma operaçãozinha matemática simples, tá? Porque eu vou fazer primeiro a subtração, né? E depois eu faço a soma. Então, no primeiro deu 4,8, no segundo deu 0,8, aqui já vai dar positivo, né? 0,2, aqui já vai dar positivo 2,2, aqui já vai dar positivo 3,2. De forma que a soma total deu 11,2. Tá? O que é esse 5, pessoal? Esse 5 é o N, tá? É o número, a quantidade de números. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui o 5. E eu divido. Bem, o desvio médio deu 2,24. Ah, professor, beleza, 2,24. E o que isso quer dizer, né? Como diz lá o nosso amigo Tadeu Schmidt, absolutamente nada. Não, diz sim, tem uma informação, né? Não é à toa que você calcula isso. 2,24,
se você for, digamos, fazer uma análise, ele quer dizer o seguinte: em média, o tempo de serviço deste grupo de funcionários se desvia da média, cuja média é 7,8, em 2,24. Aí você fala assim, poxa, professor, ainda não consegui captar. Isso é significativo ou não é significativo? Aí o que eu faço? Eu faço aquele cálculozinho percentual, né? Eu pego 2,24 e divido por 7,8. Eu vou chegar aí a algo em torno de 29%. Aí eu pergunto, vou arredondar. 30% é um desvio significativo ou não é para vocês? Aí vai depender do tipo de pesquisa que vocês estão fazendo. Então, por exemplo, se eu disser para você assim, que a diferença de preços de um supermercado para outro é 30%, aí você vai falar assim, pô, professor, 30% é significativo. Significa, então, eu posso dizer que a média é uma informação confiável? Não, porque o desvio médio está muito grande, né? Está muito alto. O que eu posso inferir? O que eu posso inferir dessa informação, eu vou pedir só um pouquinho de tempo, que eu vou colocar aqui o meu carregador, tá? Que é aqui que vai desligar, só um minutinho. Voltando. Botei já meu carregador aqui que eu tinha esquecido, já estava acusando. Então, 30% que eu estou fazendo uma conta. Professor, que conta foi essa que o senhor fez aí de 30%? Eu peguei 2,24 e dividi pela média, que é 7,8. E isso aqui eu multipliquei por 100. Que deu mais ou menos 28,71%. Se vocês quiserem fazer aí. Então, pessoal, o que eu quero dizer? Poxa, 28,71% de desvio da média, ele é algo significativo. Aí, obviamente, a gente está falando aqui de 5 números. Eu consigo olhar isso, né? Se eu pegar e eu for ver o seguinte, eu tenho um cara que só tem 3 anos, né? E uma galera que tem aqui perto um do outro, né? A diferença do primeiro para o segundo são 4 anos. Depois eu tenho aqui, ó, 1 ano, 2 anos e 1 ano. Esse carinha aqui que tem 3 anos é o cara que está me desviando esse percentual de quase 30%. Então, para uma pesquisa pequena, eu consigo visualizar isso tranquilamente. Para uma pesquisa maior, não. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte, que um desvio de 28% é um desvio alto. Então, eu tenho que ter um cuidado em querer afirmar de que a média, 7,8, é uma informação confiável. Então, o objetivo nosso aqui é poder inferir se a média é uma informação confiável ou não, para eu poder inferir uma informação. Por quê? Porque o desvio médio, ou seja, o desvio da média, é muito alto. Por isso vai fazer com que eu diga o seguinte, eu preciso de mais informações para eu poder fazer as minhas considerações. Aí eu vou para a moda, eu vou para a mediana, eu vou para o desvio padrão, e aí eu vou ter mais informações. Então, para vocês que vão trabalhar com administração, né, e obviamente que vocês não vão se ater no cálculo disso daqui, agora, quando os números chegarem para que vocês possam tomar decisões, vocês precisam ter informações complementares daquilo.
Então, professor, o nosso preço médio é esse aqui. Tudo bem. Qual é o desvio médio desse nosso preço? Professor, o desvio médio é 50%. Falou, tem alguma coisa errada. Então, a média não espelha uma informação confiável. Eu preciso melhorar essas informações. Eu preciso de mais dados para poder decidir. Tá? Então, o cuidado que a gente tem que ter. É igual a gente falar alguma coisa sobre a média da turma é 8. Pô, beleza, professor, a média da turma é 8. Está lá em cima a média da turma, está lá em cima. Só que o desvio médio é 4. Eu falei, nossa, 40%? Significa o quê? Que alguém, ou boa parte da turma, tirou 10 e uma outra grande parte tirou uma nota muito baixa. De forma que a média, né, passou uma informação equivocada. Mas eu não posso dizer que a turma está boa, só porque a média é 8. Né? Eu tenho que verificar o desvio médio. E esse é o objetivo desse cálculo. Bem, falando de desvio médio para dados não agrupados, isso daqui é o mais facinho, né, como sempre. Vamos para dados agrupados, tá? Que é a segunda situação. Os dados agrupados em uma distribuição de frequência por valores simples, quando os dados estiverem agrupados numa distribuição de frequências, usaremos o desvio médio nos valores x1, x2, x3, xn, sendo que n é a soma, né? E aí a gente vai fazer aqui, pessoal, uma continha. Essa continha, a única diferença da fórmula anterior para essa é esse fator aqui, ó, a frequência, tá? É a única diferença. A base da fórmula, se você for observar, é a mesma, tá? A base da fórmula é a mesma. A única coisa que vai entrar de novo é o F1. E como isso se aplica na prática? Tá? É o objetivo nosso aqui, como isso se aplica na prática. Bem, nós temos aqui um exemplo. Em determinado dia foi registrado o número de veículos negociados por uma amostra de 10 vendedores. Tá? Então, eu tenho aqui 10 vendedores. O que eu quero? O que é o 10 vendedores, pessoal? Esse 10 aqui, ó. O que é esse 10 aqui? É o nosso N, né? N é igual a 10, tá? Então, nessa amostra de 10 vendedores de uma agência de automóveis, como mostra a tabela abaixo, o cálculo do desvio médio será quanto? Primeira coisa, o que eu tenho que calcular, Lene? A nossa média. É a mesma fórmula para dados não agrupados? Sim ou não, Luan? Pera, que eu enrolei todos esses assuntos hoje. Não é não. Não, né? Eu tenho uma outra que fórmula, que é aquela questão, lembra? Da gente falou, a média ponderada, né? É a nossa média ponderada. A gente vai fazer a conta da média ponderada. Professor, qual é a média ponderada? Aí vocês têm que dar uma olhadinha lá para lembrar da média ponderada, né? É a soma da multiplicação do xi com o fi dividido por a Exatamente. soma por 2. Dividido por 2, não. Dividido pelo N. Pelo N, Tô isso. confundindo com ponto médio, desculpa. É a soma da multiplicação do xi vezes o fi, tá? Então, eu vou pegar 1 vezes 1, mais 2 vezes 3, 6. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 1, 4. Somo isso aqui dividido por 10, que vai dar 2,6. Então, bem, se o N é 10, eu já sei que a soma disso daqui dá 26, né? Porque 26 dividido por 10 é 2,6. Não é isso? É essa média aqui. Então, o Jameson foi feliz aí na colocação dele. É exatamente. Repare que eu tenho que ter aquilo muito fixo na cabeça, né? A cálculo da média, para eu não cometer nenhum erro. Eu mudei de dados não agrupados para dados agrupados sem intervalo de frequência, eu já mudei a fórmula. Mas também não é uma fórmula difícil, até porque é aquilo que a gente chama de média ponderada. Então,
Eu vou montar aqui a tabelinha para vocês, tá? Só que eu tendo a média 2,6, tá? Isso me ajuda bastante, né? Eu tendo a média aqui, ó, 2,6. Isso aqui, ó, média é isso aqui, né? Que é a nossa média. Opa, deixa eu voltar aqui, que ficou parecendo um K. Né? Bem, xi menos a média. O xi está aqui. Isso aqui vai ser dado, óbvio, né? A média vocês já calcularam. Então, o que seria o xi? Seria 1 menos 2,6. Só que em módulo. Por que em módulo? Porque 1 menos 2,6 vai ser o quê? Menos 1,6. Só que como eu estou em módulo, isso aqui fica positivo. Senão ele vai subtrair, né? Ok? Vou mostrar lá na frente essa tabelinha preenchida, tá? Então, não se preocupem com isso. Tá? Eu só não posso esquecer que o cálculo da média e que eu estou em módulo. E depois eu multiplico por xi. Bem, professor, o que é o xi, pelo amor de Deus? O xi, o fi, né? O xi menos a média vai me dar um valor, depois eu multiplico isso pelo fi, que é essa formulazinha aqui, ó. Que é o que a gente está querendo calcular, né? Então, eu vou mostrar logo na página seguinte. Deixa eu apagar aqui. Reparem que o fato da gente estar precisando da informação que a gente aprendeu lá em 2 aulas passadas é importante para a gente poder calcular isso aqui. Então, vamos lá. Eu mostrei aqui rapidinho a conta e é bem simples, né? Bem, 1 menos a média, né? 1 menos 2,6 está aqui para vocês, né? Já mostrei aqui. Né? 1 menos 2,6, que é a média, dá 1,6. Em módulo fica positivo. 2 menos 2,6 dá 0,60. Em módulo que fica positivo. 3 menos 2,6 dá 0,4. 4 menos 2,6 dá 1,4. Tá? Multiplicado pela frequência, aí eu vou multiplicar por isso aqui, ó. Então, 1,6 vezes 1, 1,6. 0,60 vezes 3, 1,8. 5 vezes 0,4 dá 2. E 1 vezes 1,4 dá 1,4. A soma dá 6,8. A soma é exatamente isso aqui. Se você for ver a fórmula, tá? Se você for ver a fórmula, é exatamente isso aqui, ó. Somatório de xi menos a média vezes fi, que é o que vocês acabaram de calcular aqui. Tá? Então, opa, já passei. Fiz besteira. Aqui. 6,8. Oxi. 6,8. O N, pessoal, o N é 10, tá? O N é 10. Então, o desvio médio é 6,8 dividido por 10 vai dar 0,68. A mesma pergunta que eu faço para vocês. Em média, a quantidade de veículos negociadas de cada vendedor possui uma distância de 0,68 em torno de 2,6 veículos. Aí vocês têm que novamente se perguntar, o que isso quer dizer, professor? Bem, isso quer dizer que cerca de, para cada vendedor que eu coloque, né? Para cada vendedor que eu coloque aqui, eu coloquei 1, 3, 5, né? Eu não chego, se eu colocar um vendedor a mais,
eu não chego a vender um veículo a mais, porque eu estou dando aí, a média de venda é 2,6 veículos, ou seja, não existe 2,6 veículos, né? Ou é 2 ou é 3. Então, vamos lá. Se eu colocar mais um vendedor, eu vou somar essa média aqui, pode ser que ele venda 3 veículos. Então, esse 0,68 em cima do 2,6 dá mais ou menos 26%. Então, é uma média considerável. Por quê? Não chega a ser os 30 do exercício anterior. Mas o que isso quer me dizer, professor? Isso quer me dizer o seguinte, se eu aumentar um vendedor, né? Se eu tiver um vendedor a mais, eu posso aumentar a minha venda. Mais do que... Eu posso aumentar a minha venda em torno de 26%. Tá? Que é essa diferença, que é o 0,68. Melhorar aqui. Que é o 0,68 dividido por 2,6. Isso aqui vai dar mais ou menos 26%. Multiplicado por 100, né? Então, o que eu posso inferir? Eu posso inferir que, realmente, quanto mais vendedores, eu consigo aumentar em 26% a minha venda de veículos. Por quê? Porque o desvio médio ele é significativo, ele é 26% para cada vendedor que eu coloque na loja. Então, isso é uma outra inferência, né? Para a gente determinar, por exemplo, vocês que vão ser administradores, do tamanho da equipe de venda. Né? O cara fala assim, vamos aumentar ou vamos reduzir, né? Como é que você vai fazer isso na prática? Ok, eu tenho uma equipe de vendas aqui e eu tenho uma quantidade vendida. Vou aumentar o número de vendedores. Vou ver quanto é que aumenta a minha venda. Eu quero ver se realmente esse vendedor que eu coloquei a mais, ou a quantidade de vendedor a mais, ele realmente agrega venda ou ele agrega aumento de venda, né? Nós temos uma teoria, não é o que vocês vão estudar, obviamente, mas existe uma teoria em economia que chama a teoria dos rendimentos decrescentes. E rapidamente, para vocês entenderem isso daqui. É uma teoria muito importante, por quê? Principalmente para os administradores. Que coisa mais horrível que eu fiz. Bora ver se eu consigo desenhar uma reta. Pronto. Você chega a um ponto, pessoal, isso vocês têm que guardar para a vida de vocês. O cara fala assim, a gente para vender mais tem que ter mais vendedor. Ok, realmente, é uma teoria, é uma lógica, né? Quanto mais vendedores eu tenho, mais eu vendo. Mas chega um ponto que não adianta você aumentar o número de vendedores, que a tua venda não vai aumentar. Pelo contrário, a tua venda vai cair, que é o que a gente chama da lei dos rendimentos decrescentes. Não quer dizer que toda vez, para eu aumentar a venda, eu tenho que aumentar o número de vendedores. Não, porque vai chegar um ponto que, em vez de aumentar a venda vai cair. Mas como isso, professor? Não tenho mais vendedores? Tem. É uma teoria chamada teoria dos rendimentos decrescentes, que não adianta você aumentar a quantidade de vendedores que a tua venda não vai aumentar. Tá? Isso na indústria, para quem trabalha com indústria, também é muito usado. Não adianta eu aumentar o número de funcionários na linha de produção para querer aumentar a produtividade, porque chega um ponto que a produtividade ela começa a cair conforme eu aumente o número de funcionários na linha de produção. Em vez de aumentar a produção, ela cai. E é o que essa é a teoria da lei dos rendimentos decrescentes. E é o que eu estou tentando mostrar aqui para vocês. A gente tem que chegar na maximização da utilidade da mão de obra. Por isso que algumas empresas ou algumas pessoas perguntam, poxa, mas por que não aumenta o número de pessoas para melhorar o atendimento? Né? Porque chega um ponto em que não adianta aumentar o número de pessoas que o atendimento não vai melhorar. Pelo contrário, ele vai cair. Ok? E aí a gente caminha aqui, rapidamente, tá?
para a última parte de dados. Dados agrupados em intervalo de classe. E aí, uma alegria para vocês, né? A fórmula, ela é a mesma, tá? A mesma para dados agrupados em intervalo de classe, sem intervalo de classe. A fórmula é a mesma. Com uma pequena diferença, que eu vi aí hoje, como eu falei, a Lene se batendo, né? E aí a gente vai... A única coisa que a gente vai ter que calcular aqui é o XI, que vocês já sabem calcular, tá? O que é o XI? O XI aqui, ó, é o 35 mais o 45, dividido isso por 2, né? Eu vou pegar esse resultado e dividir por 2. Então, 35 mais 45 dividido por 2, eu vou chegar no meu XI. Aí, o restante, vocês já sabem, é só repetir a mesma coisa que a gente viu lá. O XI menos a média, depois o XI multiplicado pela frequência. Não tem dificuldade, tá? Então, o XI aqui, ó. O que é o XI? 35 mais 45 dá 80. 80 dividido por 2, 40. 45 mais 55, me ajudem aí, dá 100. 100 dividido por 2 dá 50, tá? 55 mais 65 dá 120, dividido por 2 dá 60. Então, o XI está aqui calculado, tá? Esse XI, pessoal, a gente também chama de ponto médio. Tem um exercíciozinho aí, que não é uma pegadinha, é para a gente começar a trabalhar com várias definições para o XI, ele é o nosso ponto médio. O que é o ponto médio? É a soma das extremidades, do limite inferior mais o limite superior dividido por 2. Por isso que chama ponto médio. Professor, como é que calcula a média do ponto médio? Aí vocês têm que voltar lá, ver qual é a fórmula, né? E aplicar. Eu já trouxe o resultado aqui. E aí a gente tem que correr um pouquinho, senão a gente não vai falar do exercício, tá? E aí a mesma coisa. Bem, eu tendo o XI, tá tranquilo. Por quê? Eu tenho o XI, eu tenho a média, que eu já calculei, que eu sei. Eu vou fazer a subtração. XI menos FI, XI menos a média, né? Eu tô aqui, pessoal, só um detalhe. Vocês reparem que aqui, ó, a média deu 62,24. Se eu pegar 40 menos 62,24, não vai dar 22. Eu estou arredondando, tá? Eu estou arredondando. Vai dar quanto, professor? Vai dar 22,24. Ah, professor, logo vi. Tá, eu estou arredondando aqui para 22. Por que para 22? Porque o arredondamento é para 22. E agora, professor, multiplico por FI. Tá, quanto é o FI aqui? 5. Então, 22,24 multiplicado por 5 vai dar... Deixa eu fazer essa conta aqui rapidinho. 22,24 vezes 5 vai dar 111,20. E eu estou usando 111 por arredondamento, ok? Então, a conta é a mesma coisa. Onde é que eu tenho que chegar? Eu tenho que precisar desse número aqui, ó, que é a somatória disso aqui, que é o que eu vou trazer para a fórmula. 597. O que é o meu 58? É o meu N. Tá aqui, ó. Meu N é 58. E aí eu vou pegar e vou chegar no meu 10,29, tá? Olha só. Olha como a informação já é outra, né? A informação já é outra. Se eu pegar aí 10,29 e dividir pela média, que é 62,24, eu vou chegar, se eu pegar esse valor aqui, que é o meu desvio médio, né? 10,29. E dividir pela média, (62,24) e multiplicar por 100,
para chegar no percentual, eu vou chegar ao número de 16,5. Reparem que já é um número baixo, né? 16,5. Ou seja, o cálculo do desvio médio das notas desses 50 alunos, ele variou só 16%. Não é uma grande variação. Ou seja, eu posso inferir que essa média de 62 pontos, ou 6, né? Média 6,3, colocar assim, ele não espelha realmente uma média, digamos, muito linear. Poucas pessoas se desviaram dessa média. Apenas 16,5% não estão dentro dessa média. Então, é uma informação importante, ou seja, eu posso considerar que essa turma foi bem, tá? Tirou, em média, 62 pontos na sua prova. Então, isso é importante para a gente poder fazer a nossa inferência, tá? Bem, pessoal, isso aqui, obviamente, ele só vai se consolidar com exercício, tá? Eu peço para que vocês, durante essa semana, reiterem, né? Reitere o estudo sobre, relembrem, né? O estudo sobre cálculo de média para dados não agrupados, agrupados e agrupados em intervalo de classe, porque eu costumo dizer o seguinte: o desvio médio, se eu não souber calcular a média, ou se eu calcular a média errada, eu vou ter um cálculo errado do desvio médio, tá? E aí realmente é um efeito cascata, né? Saiu errando tudo. Então, não lembra que eu falei para vocês que o problema da estatística não é a fórmula, né? É saber qual a fórmula usar. Porque eu não sou necessariamente obrigado a gravar a fórmula, mas eu tenho que saber qual a fórmula usar. Então, aqui, eu tenho 3 cálculos de média, né? Para calcular 3 formas diferentes de desvio médio. Se eu não souber aplicar a fórmula correta, né, eu vou ter dificuldade. Então, como a gente aí tem pouquinho tempo, o que eu quero propor para vocês? Eu vou corrigir esse exercício semana que vem, mas aí eu vou só corrigir com vocês agora, rapidinho, tá? O exercício número 2. Esse aqui, ó. Essa tabelinha, tá? Eu tenho aí um pouco mais de 5 minutos. Eu quero chamar atenção para vocês para a gente calcular essa tabelinha aqui, tá? Tá todo mundo aí ligado? Atenção aí, pessoal. Tiago, Lene, Luan, Jamison, tá? Deixa eu dar umas dicas dessa tabelinha aí que a Lene também estava se batendo aí para a gente preencher, tá? O professor me Vamos lá. expõe dessa maneira, senhor. Não, mas eu exponho porque você é uma aluna interessada. Porque não né? foi só ela, professora. Ela se bateu Eu toda fui, à tarde. eu fui aqui me bati e me expus mesmo, professor. Pelo amor de Deus, me ajuda. E aí os outros foram só na... E aí, tu falou com o professor, né? Vou apagar de inteligente, mas vamos lá. Rapidinho. Isso. A primeira coisa, pessoal, que eu tenho... Vamos começar por coluna, rapidinho aí. A primeira coisa, eu já consigo calcular aqui, ó, a minha amplitude. 62 menos 65. Qual é a amplitude? 3. 3. Pronto. Eu já monto a classe, tá? Eu já consigo montar. Anterior, por exemplo, se aqui é de 62 a 65, 62 menos 3 dá quanto? 59. Então, aqui é 59. 59 menos 3. Minto, calma, espera aí. É 59 e 62. Exatamente. 59 e aqui é 62. Pessoal, aí é fácil, né? Aí, 65 mais 3, 68. Então, aqui no cantinho vai ser meu 65, tá? Eu vou mostrar rapidinho a tabela seguinte, só para vocês verem. E aí eu vou explicando, tá? Rapidinho. Se você conseguiu entender que a amplitude é 3,
Só um minutinho. Já fiz besteira aqui. Se você conseguir entender que a amplitude é 3, eu consigo voltar para os intervalos de classe e fazer os intervalos de classe posteriores. Então, aqui, ó, eu dei só esse aqui, ó, 62 e 65. E aí eu subo o intervalo de classe com amplitude 3, subo subtraindo e para baixo eu vou somando. Repito, 65 mais 3, 68, 68 mais 3, 71, 71 mais 3, 74, 74 mais 3, 77 e vou até 83. Pronto, montei, né? Montei a minha primeira parte da tabela. Até aí, alguma dúvida, pessoal? Não. Aí tá Não. tranquilo, né? Então, eu vou logo pro pulo do gato. Vamos lá. Ixi, espera aí. Tá. Bom, o que eu falei para vocês na última aula, né? Que eu queria que vocês lembrassem. O que é a frequência relativa? A frequência relativa é a frequência, o FI, dividido pelo N. Né? Então, qual é a frequência relativa? Bem, se aqui, qual é a frequência relativa aqui? 12 dividido pelo N. Professor, não estou vendo o N. Vocês lembram que eu falei para vocês que o N é o último número da frequência acumulada? Então, a frequência acumulada está aqui, ó. Se a frequência acumulada aqui é 300, é o último número, eu posso supor que essa frequência acumulada Verdade. é igual ao N, 300. É muito Né? pequenininho. Então, eu já tenho o N, 300. Verdade. Tá? Bem, tendo o N, o que eu vou fazer? Eu vou preencher o restante. Bem, ponto médio. O meu ponto médio é igual ao meu XI. Tá? O que é o meu ponto médio, pessoal? É a soma das classes dividido por 2. Bem, eu já consegui montar as classes. O ponto médio é dividido por 2. E qual é o grande detalhe, pessoal? Se a amplitude é 3, o ponto médio ele vai ser sempre 3, para cima ou para baixo. Então, o ponto médio aqui, ó, se aqui é 66,3, para cima eu diminuo 3. E para baixo eu somo 3. E aí é fácil de eu... Bem, o próximo aqui seria 69,5. O anterior seria 63,5. Então, é muito fácil eu preencher o ponto médio e eu preencher o intervalo de classe. Bem, se eu sei que a frequência relativa aqui é 0,2, aí é uma questão de fórmula, né, pessoal? 0,02 igual a frequência que eu quero achar multiplicar, dividido por quanto? 300. Então, a frequência dessa classe aqui, ó, vai ser 0,02 vezes 300. Tá? Então, aí eu já dei todas as dicas. Aí tá facinho demais para vocês preencherem. Professor, você pode repetir o negócio da frequência relativa? A frequência relativa, Lene,
é a frequência da classe dividido pelo N. Então, vamos lá. Deixa eu apagar tudo aqui. A frequência é pela classe dividido pelo N. Então, só para vocês entenderem aí. Bem, todo mundo achou aí, enxergou o N300? Sim. Todo mundo enxergou o N como 300, né? Por quê? Porque o N, né, é o último número da frequência acumulada. Perfeito. Então, o N é 300. Né? O N é 300. Bem, se a frequência relativa, olha lá, se a frequência relativa é a minha frequência de classe, Fi, dividido por 300, onde eu tenho a frequência relativa, eu acho Fi, que é isso aqui, que é justamente o que eu estou mostrando aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho a frequência relativa aqui, ó, 0,2. Eu tenho a frequência aqui relativa a 0,2. Se eu pegar 0,2 e multiplicar por 300, eu chego na minha frequência de classe. Então, 0,02 vezes 300 vai dar 6. E essa aqui, 0,6. 0,06 vezes 300 vai dar 18. Então, aqui eu tenho 6. Aqui eu tenho 18. Professor, tudo bem. E agora que eu não tenho frequência relativa aqui, como é que eu chego nesse número? Depois do 18? Ora, gente, se a frequência acumulada não é a soma das frequências, se eu pegar 84 menos 18, eu vou chegar nesse número aqui. Porque a frequência acumulada é sempre a somatório, né? Eu tenho aqui 6 mais 12, 18. 18 mais 18, 36. Se aqui está dando 84, 36 menos 84 é esse número aqui. Por quê? Porque é o número que eu somado com 36, que é a soma daqui para cima, tem que dar 84. Então, o que eu quero com esse exercício, pessoal? Forçar o conceito. Então, você não tem trabalho, não tem uso de fórmula alguma. Você só tem um trabalho de raciocínio. Então, eu queria que vocês se batessem um pouquinho mais sobre essa tabela, tá? Na sexta-feira, eu mando para vocês a tabela corrigida. Quer dizer, você já tem aí a tabela corrigida, né? Mandei no grupo. Mas eu queria que vocês se debatessem um pouquinho mais para vocês poderem montar essa tabela. Porque qual é o objetivo? Reforçar o conceito. Nada mais, nada menos. Os cálculos posteriores, os exercícios seguintes, pessoal, é só aplicação de conceito. Não tem nenhuma dificuldade. Mas, mesmo assim, na próxima aula, nos primeiros momentos da próxima aula, a gente vai corrigir, tá? Eu só não vou desenvolver a conta, tá? Mas a gente vai corrigir. Para a gente não entrar, a gente já entrou aí 5 minutos na aula do colega, mas na semana que vem eu corrijo com vocês, mas eu posso novamente reiterar aqui, pessoal. Aí não é porque não só a Lene, mas o Luan, o Jamison, o Thiago, tirem as dúvidas por WhatsApp, tá? Não tem problema algum nenhum de vocês tirarem a dúvida. Por quê? Porque se vocês compreenderem o conceito, vocês nunca mais vão precisar de fórmula, tá? Porque fórmula não dá para decorar. Mas se você entender o conceito, você sabe o que você tem que achar. Fechou? Então, por hoje é só. Agradeço aí a paciência do professor ter invadido um pouquinho no horário dele. Reitero que na semana que vem a gente começa com esse exercício, faz todos os exercícios de forma bem rápida e já entra no cálculo do desvio padrão e variância, tá bom? Que são formulazinhas simples. Até semana que vem, boa noite para vocês.